Em letras brancas sobre tela preta, não recomendado para menores de 14 anos. Realização e produção: Companhia de Solos e Bem Acompanhados e Filmes de Junho Produtora. Coprodução: Sala Filmes, Convergência Produtora, Padrinho Agência de Conteúdo, Ideia, Ação, Design e Planejamento e Sorte Produções. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Apoio: Sintrajuf RS. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com duas folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 2. Marília, com Arlete Cunha. Ela é branca, tem o rosto redondo, usa uma touca preta e um lenço claro amarrado ao pescoço. Eu sou a Marília e fui casada durante 25 anos com o Rogério. Eu aceitei dar esse depoimento aqui, porque eu acho que pode ser bem importante para outras mulheres também ouvirem a minha história. E por que agora eu estou vivendo um inferno. Aparece dos ombros para cima na tela do notebook. Eu fui casada com o Rogério, mas nós nos separamos. Faz 5 anos que eu estou separada. Tivemos com uma convivência, eu diria que até tranquila, porque eu fazia de conta que eu não via as coisas. Tivemos uma filha, que agora já tem a família dela, mora em Pelotas, tem uma filhinha. E eu e Rogério decidimos nos separar, até que foi de uma forma tranquila, porque era impossível conviver com ele. Fora toda a desorganização, a exigência de ser o dono da casa, o dono da vida, ele começou a cada vez ter mais amantes. Primeiro eram namoradas que apareciam, eu ouvia falar, eu fazia de conta que não via. Primeiro eu fazia de conta que não via. Não, isso passa, isso é fase, isso é da idade, porque foi depois de uma certa idade. Agita as mãos. Mas não, aí cada vez aumentou mais, era muita confusão, era muita discussão. O melhor era separar, não tinha porquê continuar junto. Então foi tranquilo, nos separamos, foi tudo muito legal. Nós havíamos construído aqui uma casa modesta, mas era nossa, que nós compramos juntos, porque eu também trabalhava, eu também todo dia fora, sair para trabalhar, é aquela jornada tripla de toda mulher. Eu tomava conta da casa, tomava conta da roupa, da limpeza, mexe a cabeça, da comida, para cima e para baixo. Era eu que tinha que administrar isso tudo. Então nós decidimos que íamos nos separar, cada um ia ficar. Ele ia ficar nessa casa, eu ia para a casa que nós tínhamos em Cidreira, que era uma casa que, quando a Paulinha era pequena, até que a gente ia bastante nos fins de semana, passava férias lá, mas que agora, nos últimos tempos do nosso casamento, a casa estava fechada, estava abandonada. Alugamos algumas vezes, mas aí sempre dá problema com o inquilino. Decidimos que não íamos mais alugar, a casa ficava fechada. Às vezes a gente emprestava para algum familiar, mas a casa estava fechada. Então, quando eu aproxima-se da tela e fiquei com a casa de bom grado, eu queria, porque eu pedi transferência. Eu comecei a trabalhar lá em Cidreira, na CE, então eu fui arrumando a minha casa. A luz ofusca o rosto dela. E arrumando, não só contratando alguém para fazer, mas eu peguei no martelo, eu peguei no prego, eu pintei, eu ajeitei a casa, eu ajeitei o quintal. Eu sempre gostei de ter flores, eu tinha um quintal lindo, e eu plantei árvores, eu tenho limoeiro, eu tenho também um pé de carambola, que agora está começando a dar carambola. Então eu ajeitei a minha casa do jeito que eu queria. Mas também, mais do que isso, eu transformei a casa no meu ateliê, porque era um sonho meu costurar. Então eu costurava,
né? Durante o casamento já não dava tempo, porque tinha filha, tinha o trabalho, tinha a casa. Então, quando eu fui para lá, eu tive a tranquilidade de montar esse meu ateliê. Então, eu ocupo a casa com o meu trabalho também. Agora já estou aposentada, mas eu tenho uma freguesia fantástica, as pessoas gostam da minha costura, eu sou muito organizada, eu não deixo fiozinho sobrando, tudo é cortadinho. Então eu tenho muita freguesia. Agora eu não posso mais receber. Porque o que acontece? O Rogério, no meio de março, ali quando estava começando esta pandemia, ele teve um infarto no coração. E teve que colocar um stent, uma molinha, uma espécie de molinha. Então, temporariamente, ele ia ficar muito incapacitado de fazer certas tarefas em casa. Então, na amizade, pela amizade que eu tenho pelo pai da minha filha, pelo avô da minha neta, disse, Rogério, vamos lá para casa, temporariamente tu fica lá, eu cuido de ti, nós precisamos nos resguardar da pandemia, nós somos grupo de risco. Então ele veio morar comigo. Mas na medida em que ele veio morar, eu me dei conta que ele foi tomando cada vez mais espaço. Mais espaço. Primeiro, era o espaço que ele tinha, era aquele quarto, que era o meu quarto de guardados, que eu tinha os meus tecidos, que eu estava organizada, que eu tinha os meus moldes, os meus modelos, o espelho onde as freguesas se olham para ver se a roupa está perfeita. Então, eu instalei ele ali, eu instalei ele dentro da minha casa. Mas, na medida que ele foi sendo instalado, ele se instalou cada vez mais, ele foi tomando cada vez mais espaço. A casa que eu tive todo o trabalho para construir, fecha os olhos, deixar do meu jeitinho, como eu queria, agora era dele. E não só porque ele tomou o espaço físico, mas porque ele foi tomando o espaço psicológico também. Ele voltou com velhas manias de tudo ele pedir. No começo eu estava fazendo, porque ele estava em resguardo, mas agora ele já estava restabelecido, ele já podia ter voltado para a vida dele e ter me deixado quieta e agradecido pelo que eu fiz por ele. Mas não, pelo contrário, em vez de ele ser um agradecido, ele começou a me ameaçar, a dizer que aquela casa, que estava legalmente no meu nome e que eu já havia contribuído para a aquisição dela. Nós compramos juntos, mas na partilha de bens a casa ficou comigo. Eu ajeitei a casa, eu reformei a casa. A casa é o meu lar, é a minha vida, é o meu espaço. Mas ele foi tomando cada vez mais conta, até que agora ele diz que a casa é dele. Ele quer me botar, inclusive, para fora, porque ele diz que ele vai trazer outra mulher lá para dentro e vai me botar para fora. Vê se isso é possível. Ele não quer sair da casa, ele diz que só sai de lá com a polícia. E aí ele fica me ameaçando, porque ele não vai fazer, ele não vai botar mulher nenhuma lá, já não tem mais para isso. Mas ele me ameaça, ele toma conta do meu espaço total. Eu já não posso, eu perdi a minha vida. Eu perdi o direito de decidir com quem eu quero conviver. E eu não quero mais viver com o Rogério. Isso já estava decidido, isso já estava acertado, isso já estava vivido. Estávamos cada um vivendo a sua vida. Ele que fizesse o que quisesse da dele e eu da minha. Mas não, na medida em que eu fui ser amiga, que eu fui dar uma mão temporariamente, cada vez ele foi tomando mais conta, e ele suja tudo, ele não tem a menor consideração, ele acha, inclusive, que eu sou empregada dele. Ele já me disse isso, que eu estou lá para servi-lo, porque ele precisa disso, ele precisa que alguém fique ali servindo a ele, porque ele não mudou nada nesse tempo todo. Eu não quero mais.
que ele fique na minha casa. E eu fui buscar os meus direitos. Porque eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de ter a minha vida de volta. A minha vida, que já era minha, que eu já tinha tomado conta. Eu já estava com as rédeas na mão da minha vida. Mas não, ele veio e agora ele está me expulsando de mim própria. E eu fui buscar os meus direitos. Eu fui buscar porque eu tenho esse direito. Agora que já estava tudo certo, cada um morando na sua casa, cada um dando conta da sua vida, ele voltou para me infernizar. Arregala os olhos. Porque a vida virou um inferno. Balança a cabeça. Já estava tudo ajeitado. Não precisava, isso não precisava. Então isso parece um pesadelo, que eu estou vivendo um pesadelo. Mas eu vou acabar com esse pesadelo. Porque eu tenho direitos. Eu não vou deixar ele acabar com a minha tranquilidade. E mais do que a tranquilidade, eu não vou deixar ele acabar com a minha vida. Não. A minha vida é minha. E eu quero ela de volta para mim. E eu estou procurando os meus direitos. Se ele disse que só sai com a polícia, então vai ser assim. É com a polícia que ele vai sair. Nos olha com tristeza. E eu espero que isso possa também servir para outras mulheres que briguem, que queiram os seus direitos, fazer valer os direitos, porque nós não estamos aqui para servir homem nenhum. Nós estamos em pé de igualdade, somos humanos, e cada humano tem o direito de decidir pela sua vida. Então, eu estou fazendo valer os meus direitos. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, advocacia para mulheres. Mas existem fatores que vão demonstrando que esse relacionamento é um relacionamento abusivo. Ela tem pele clara. Quanto mais tempo passa, mais difícil é de sair. Tem um estudo que diz que mulheres demoram anos para se reconhecer e para sair de um relacionamento abusivo. E é importante a gente entender que a violência doméstica é um fenômeno complexo. Então, que ela não acontece em blocos separados. Usa óculos de grau. Física, muitas vezes, ela se mistura com a violência psicológica, que encontra um respaldo em uma violência patrimonial, e assim a mulher vai se enredando em relacionamentos abusivos. As violências, elas vão se substituindo ou então se acrescentando, e nunca é uma só. É muito raro a gente escutar que foi o primeiro episódio de violência dele. Ele nunca tinha cometido alguma violência, mas se a gente vai perceber e conversar com aquela mulher e entender o contexto que ela estava, a gente percebe que existiam outras violências visíveis ou invisíveis, como a sobrecarga materna, como a sobrecarga nos cuidados da casa, e isso faz com que a mulher se fragilize e fique mais exposta a tipos de violência. É importante a gente... Usa os cabelos pretos presos e batom vermelho. Quando a gente vai denunciar e pedir ajuda, a gente precisa lembrar que não é só um fato que a gente está registrando. A gente está registrando uma violência, e normalmente essa violência, ela deixa um rastro de outras violências e de outras marcas. E essas marcas, elas são pontos chaves para a gente observar e perceber o fator de risco. No Rio Grande do Sul, o índice de feminicídio aumentou 66% no mês de abril, comparado ao mesmo mês do ano passado. Abril foi o primeiro mês de isolamento social. A gente precisa lembrar que o feminicídio é apenas a ponta do iceberg. E se aumentaram os feminicídios, todas as violências aumentaram ainda mais. A tela escurece. Elenco primeira temporada: Amanda Gatti, Arlete Cunha, Cibele Sastre, Dani Dejade, Danuta Zagueto, Débora Finocchiaro, Eleonora Prado, Graziela Pires, Laura Medina. Criação, direção e roteiro: Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco: Débora Finocchiaro. Montagem e desenho de som: Leonardo Capelati. Direção de fotografia: Fred Paz. Direção de produção: Leonardo Peixoto. Trilha sonora: Laura Finocchiaro. Design gráfico: Luciano Ribas.
Vinheta, Victor dos Santos Halbert. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa e Felipe Mianes. Libras, Ângela Russo. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo, Tatiana Bandeira, Igor Morandi, Alexandra Zanella. Apoio Comunicação, Luciana Betoni, Juliana Cohen, Luísa Soares, Kathleen Santos, Bettine de Paris, Mirella Joyce, Camila Lourenci. Assessoria Jurídica, Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Produção Executiva, Alexandra Zanella, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Logos de realizadores, produtores e apoiador. Brasil 2020. Para denúncias, procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Coletivos como As Justiceiras e Mapa do Acolhimento estão preparados para acolher mulheres vítimas de violência. Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212. Mapa do Acolhimento, www.mapadoacolhimento.org.